Bem-vindo ao mundo logístico tributário nacional e internacional. E hoje a gente vai falar sobre os 5 cuidados que você deve tomar quando você vai emitir um CTE, uma nota fiscal de serviço. Você trabalha na área de logística? E aí toda vez que você está emitindo um CTE ou vai discutir um preço ou vai colocar a carga tributária para definir um preço, você nunca sabe quando é ICMS, quando é ISS. Então eu gravei esse vídeo sobre os 5 cuidados que você vai ter que tomar, que você vai ter que pensar quando você for emitir um CTE ou uma nota fiscal de serviço. Os cuidados, as definições que você tem que saber antes de pensar nisso. Bem, como eu sempre digo, eu sou a Sheila Santos, eu sou advogada, eu atuo na área tributária preventiva do ramo logístico nacional e internacional já há muito tempo, alguns anos, e eu tô aqui para compartilhar conhecimento com você. Então dá um hashtag aí, tamo junto, hashtag aí, vamos lá, Sheila, coloca para mim as suas dúvidas, as suas principais dificuldades que você tem no dia a dia trabalhando no ramo de logística, as suas dificuldades com impostos, e eu vou gravando vídeos aí pra gente compartilhar conhecimento. Bem, como eu sempre digo, parabéns para você que está aqui assistindo esse vídeo, porque, meu amigo, quem aprende coisa que não é da sua especialidade vai muito longe. Eu não canso de dizer, sabe por quê? Conhecimento liberta. E hoje a gente vai falar sobre os 5 cuidados que você tem que ter quando você pensa em frete. Quando você pensa em emissão de CTE ou nota fiscal de serviço. Primeiro cuidado, tipo de transporte. Você vai ter que pensar no trecho. É um trecho municipal? Se for municipal, a incidência está no campo de incidência do ISS, do município. Os impostos vão para o prefeito. Se for interestadual ou intermunicipal, entre municípios e entre estados, neste caso, o campo de incidência desse frete vai estar sobre o campo de incidência do ICMS. O dinheiro vai para os cofres públicos do governo. Tá? Isso é muito importante, gente. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, eu gravei vídeos específicos sobre esse tema. Dá uma olhadinha e depois você volta para cá. Então vamos lá. Primeira coisa, definir trecho. Se o trecho for municipal, vai estar sobre o campo de incidência do ISS. E você vai emitir qual documento? Uma nota fiscal de serviço. Se for o trecho entre municípios ou entre estados, vai ser um transporte intermunicipal ou interestadual. Essa operação vai estar sob o campo de incidência do ICMS. Você vai emitir o quê? Um conhecimento de transporte eletrônico, o CTE. Então, até agora a gente falou em duas situações. Primeiro, definir o trecho. Quando você define o trecho, você sabe se está sobre o campo de incidência do ICMS e do ISS, aí você já consegue saber que documento que você vai emitir. Se vai ser uma nota fiscal de serviço ou se vai ser um CTE. Carga tributária. Se for um transporte municipal e estiver sob a competência do ISS, a carga tributária dessa operação em relação à ISS, ela vai ser de 2 a 5%. É assim que está estipulado na Constituição Federal, gente. A alíquota de ISS, ela varia mínimo 2, máximo 5. O que você vai fazer? Você vai olhar lá no seu município, o Código de Serviço no Geral de Transporte é 1601, você vai ver se a alíquota é 2, 3, 4 ou 5% naquele município, tá? Se for interestadual ou intermunicipal, vai estar sobre o campo de incidência do ICMS, você vai emitir um CTE, a alíquota vai ser assim que você vai definir. Se for intermunicipal, ou seja, dentro do estado, uma divisão entre municípios, ou seja, um frete de Jundiaí para São Paulo, de São Paulo para Campinas, é entre municípios no estado de São Paulo. A gente chama isso de operação interna. Então você vai ver a alíquota interna. A alíquota interna, gente, no geral, para frete é 12%, tá? No estado de São Paulo é 12%, em outros estados também é 12%. Tá? Se o frete for interestaduais, entre estados, você vai aplicar a regra de alíquotas interestaduais. Qual é essa regra? Se o frete for de São Paulo para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota é 7%. Se for de lá para cá, Sul, ou seja, se for do Norte, Nordeste, Espírito Santo e Centro-Oeste, para o Sul e Sudeste, 12%. Se for um frete dentro do Sudeste, Rio de Janeiro para São Paulo para o Rio Grande do Sul, 12%, tá? Então, operações entre Sul e Sudeste, 12%. Vindo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para São Paulo, 12%. Aqui, a gente daqui de baixo mandando carga lá para cima,
para incentivar as operações lá, a alíquota menor é 7%. É assim que se define as alíquotas interestaduais do ICMS, tá? Quarto item, benefício fiscal. Sempre dá uma olhada. Às vezes você está colocando a carga tributária lá de 12, 7, conforme eu estou falando, a regra geral. E muitos estados, gente, muitos estados, eles dão isenção para operação interna. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, o frete lá dentro é isento, então a alíquota é 0%. Tem que tomar esse cuidado. E por último, o tomador de serviço, o dono da carga. Cuidado, gente, no CTE você vai sempre colocar o tomador de serviço, quem está contratando o seu frete. Isso é muito importante para o caso de redespacho, para o caso de subcontratação. Então você tem que ver o tomador de serviço. Muitas vezes, às vezes ele não está no mesmo local onde se inicia o trecho, nem onde finaliza. Isso pode ter algum impacto para fins de retenção do ISS. E isso aí é um outro vídeo, depois eu gravo. Mas o tomador de serviço também é um cuidado que você tem que ver onde ele está. Tá bom? Você gostou dessa informação? Põe um hashtag gostei, compartilha conhecimento, gente. Você conhece alguém que trabalha com isso? Compartilha, porque o conhecimento liberta, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!